Precisamos nos reinventar. Esta palavra hoje é tão falada em vários meios, em vários momentos. Precisamos, com certeza, nos adaptarmos a toda esta realidade. Mas o que traz muita paz ao meu coração, ainda que estejamos em meio às dificuldades, aos sofrimentos, às lutas, muitos são os motivos para orarmos e no final do culto nós teremos um momento de oração, de intercessão. A paz que vem do Senhor é saber, queridos, que tudo é passageiro. E mesmo para aqueles que creem em Cristo Jesus e que nesse tempo já foram chamados para a sua presença, e aqueles que potencialmente ainda passem por isso, ou vivam isso, ou estejam nessa condição, ou as circunstâncias sejam exatamente estas, é bom lembrarmos que o apóstolo Paulo, firmado em sua fé em Cristo, ele disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós temos a fé firmada no Senhor, nós entendemos que as coisas mudam, os valores são diferentes. Porque aí nós cremos na transcendência, cremos que a nossa vida não se resume apenas às coisas da terra, mas existe o plano espiritual que na verdade acontece simultaneamente e nós precisamos hoje da graça de Deus, da bênção de Deus, e por isso nós também celebramos a ceia do Senhor em obediência, para que possamos, meus queridos, fortalecer a nossa fé na palavra do nosso Deus. Hoje pela manhã, nós começamos uma mensagem que vamos concluir agora, uma mensagem intitulada Uma Igreja Viva para um Mundo Novo. O que significa isso? Por que nós estamos trazendo a reflexão baseada nesse tema e no texto que nós leremos em breve? Releremos, porque hoje pela manhã já o fizemos. Porque nós estamos neste final de semana, especificamente hoje, dia 21 de junho, agradecendo ao Senhor por 2 anos deste novo espaço. Mas não estamos aqui agradecendo por paredes, não estamos aqui agradecendo apenas por um imóvel. Nós estamos agradecendo, meus irmãos, porque entendemos que isso tudo simboliza e representa um novo tempo na vida da nossa igreja. Para que de modo local nós possamos entender que a nossa missão é global. A nossa existência está vinculada à realidade local. Por isso o nome Novo Mundo. Você que nos acompanha e que não é da cidade de Curitiba, existe um bairro chamado Novo Mundo. Então o nome da nossa igreja não é uma designação, não é uma nova denominação. Nós somos uma igreja batista que está localizada no bairro Novo Mundo. Mas entendemos que isso também aponta para a nossa vocação. A vocação de cumprirmos a grande comissão, que é levar ao mundo a mensagem do Evangelho. E que permite a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, de fato, viver um mundo novo. Então esse trocadilho, ele é rico, ele pode ser desenvolvido de muitas formas, de muitas maneiras, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que uma igreja viva, porque nós somos uma igreja viva, nós não estamos aprisionados em prédios, não estamos aprisionados em conceitos e tradições humanas. Nós estamos firmados na palavra. E firmados na palavra, como igreja conectada em Cristo, como corpo de Cristo, somos uma igreja viva. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que farei no texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 36. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 36, a palavra de Deus nos mostra a importância de entendermos um pouco da história da igreja naquele tempo. Diz assim, Atos capítulo 2, verso 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo.
Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Esta é a palavra de Deus. Eu quero convidar você agora para mais uma vez juntos orarmos. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque temos acesso às Escrituras. Temos acesso a Deus, a tua palavra, revelada a nós, teus filhos e filhas. Pedimos que o Senhor continue a ministrar e falar aos nossos corações e nos direcionar para os ensinamentos que nos coloquem no rumo certo, que nos coloquem no caminho correto, no caminho perfeito que é o caminho do Senhor. Deus, que nós possamos incansavelmente buscarmos ser uma igreja viva para um mundo novo, para um mundo que vive tantas mudanças, para uma realidade que se descortina diante de nós. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para acessarmos e aproveitarmos o tempo para crescermos, ó Deus, não para retrocedermos, não, ó Pai, para ficarmos parados, mas para avançarmos, porque cada provação, cada processo que nós entendemos da parte do Senhor, a oportunidade de crescimento, com certeza, Pai, nós não seremos mais os mesmos. Não seremos mais os mesmos. Abençoa-nos, ó Pai, é o que eu te peço e oro em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós começamos a refletir nesse texto bíblico e identificamos 3 situações que se enquadram nessa percepção, nesta concepção de uma igreja viva para o mundo novo. Em primeiro lugar, nós vimos que uma igreja viva assume a sua condição profética. Ou seja, nós precisamos anunciar e ensinar a palavra de Deus. A profecia, as profecias já estão reveladas. E nós precisamos ser voz profética para anunciar acerca da volta de Jesus, para anunciar acerca do poder de Deus, para anunciar acerca da justiça de Deus, mas também do amor, da graça, da sua misericórdia. Também para denunciarmos o erro, denunciarmos os pecados e orientarmos as pessoas a como viver de modo pleno, ainda nessa vida, ainda nessa terra, ainda nesse tempo, preparando-se para a plenitude que desfrutaremos no céu. Nós vemos também que uma igreja viva, ela cresce por meio de batismos. E nós precisamos entender, queridos, que o Senhor nos deu uma vocação, a vocação evangelística, para anunciar o amor de Deus a todo aquele que é perdido, que está perdida.
queremos desafiar e, em nome de Jesus, vamos avançar com nossos pequenos grupos. Vamos, meus irmãos, estruturar processos para que entendamos que o Senhor nos chamou não apenas para cuidarmos dos conhecidos, não apenas para nos reunirmos ou chamarmos aqueles que já estamos acostumados. Vamos convidar novas pessoas para fazer parte dos nossos pequenos grupos online. Você, meu irmão, você que é líder de pequeno grupo, você, minha irmã, que é líder de pequeno grupo, em nome de Jesus, comece a desafiar o seu pequeno grupo. Comece a desafiar a sua célula em oração para que nós possamos avançar, venhamos avançar evangelizando, alcançando pessoas, convidando amigos de longe ou de perto para participar conosco das programações online. E aos poucos Deus nos surpreenderá com o número de pessoas que nós veremos obedecendo a Jesus, se conectando a nós enquanto igreja e corpo de Cristo. Nós vemos também que uma igreja viva é firme na doutrina de Cristo. O texto, ali no versículo 42, diz que eles estavam firmados, perseverando na doutrina dos apóstolos. E pela manhã eu acabei criando aqui uma dúvida, porque nesse momento Matias já havia sim sido escolhido. Então, nesse tempo e nesse momento, os 12 apóstolos já estavam considerados com Matias incluso nesse processo. Mas o que nós precisamos destacar aqui, que o ensino dos apóstolos era baseado no ensino de Jesus. Então a nossa igreja, enquanto igreja, precisamos ser uma igreja firme na doutrina, que não deve ser confundida por nós por usos e costumes. O estilo de roupa, a maneira como nós nos portamos, a forma, não é mais importante do que o ensino. É claro que algumas coisas estão relacionadas, mas nós precisamos entender, meus queridos, que existem coisas que são periféricas, existem coisas que não são essenciais. A essência é a palavra, assim como nós veremos a partir de agora. A forma muda, os processos mudam. Nós estamos vivendo um tempo de intensas mudanças. Qual de nós imaginaria que em 2020 nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor de modo online com a igreja? É algo novo. Mas, meus queridos, a essência está preservada, o princípio está preservado. Vamos continuar avançando. E as aplicações que eu quero fazer para nós nesse tempo passam por a compreensão de que uma igreja viva, e aí eu quero usar da expressão igreja viva, algo vivo é algo que se mexe, é algo que não fica paralisado, é algo em movimento. Uma igreja viva é uma igreja que se move. Se move para quê? Para onde? Como? De que maneira? Estas são as aplicações que eu quero compartilhar com você nesse momento agora. Uma igreja viva para um mundo novo, em primeiro lugar, se move no sobrenatural. Os versículos 42 e 43 nos diz o texto bíblico que a igreja estava perseverando nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. De maneira que uma igreja viva se move no sobrenatural, em primeiro lugar, por meio da oração. A oração é o meio pelo qual nós nos movemos. Nós acessamos a graça de Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós colocamos diante dele os motivos de oração. É na oração que nós adoramos a Ele. A oração é a plataforma que fortalece a nossa comunhão com Deus. A oração é o canal que estabelece e aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor em oração de modo individual e também coletivo. Vamos orar, meus queridos, vamos levar as pessoas a um movimento de oração cada vez maior, levar os nossos pequenos grupos em um processo cada vez mais intenso de oração. Vamos dedicar ao Senhor momentos de reflexão, o meditar do nosso coração, da nossa mente.
que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que esta oração do Salmo seja verdadeira para você, seja verdadeira para a minha vida. Que nós possamos, por meio da oração, acessar as bênçãos de Deus. O sobrenatural é ativado por meio da oração. Os momentos de maior experiências com Deus, de intimidade com Deus, foram ativados na minha vida em momentos de leitura da palavra e momentos de oração, de entrega. Ano passado, os irmãos devem lembrar que há um ano atrás eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer 21 dias de reclusão para orar, para buscar o Senhor, para ler a sua palavra. E aquele período de leitura contínua da Bíblia trouxe um enriquecimento, um fortalecimento, abertura, meus queridos, de várias perspectivas, de várias percepções da palavra de Deus. Eu quero encorajar você, não se canse de ler a Bíblia. Continue buscando mais e mais do Senhor. Não se canse de orar, porque é na palavra, é na oração que nós acessamos o sobrenatural. É na oração que nós experimentamos do agir de Deus e nós vemos milagres acontecendo. Deus tem feito milagres em nossa nação. Deus tem feito milagres mundo afora. E a oração é o fator determinante. E nós não podemos ficar esperando a oração de algumas poucas pessoas. Todos devemos nos envolvermos em oração. Mas há para alguns a responsabilidade maior ainda de buscar a Deus em oração. Então eu quero chamar a sua atenção a você também, líder de pequeno grupo. Sabe qual é a sua principal ação em favor do seu pequeno grupo, em favor da sua célula? É orar pelos integrantes. Cultive o hábito de ter uma lista, de lembrar de orar por todos eles, de clamar ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Uma igreja viva se move no sobrenatural por meio da convicção de quem Deus é. O versículo 43 apresenta ali que em cada um havia temor. O processo de temor, ele passa pela compreensão e pela convicção gerada em nós de quem Deus é. E quando eu começo a entender e a fortalecer a minha fé no Senhor, há um senso de temor na minha vida. E quanto mais eu busco isso, mais eu me afasto do pecado. Quanto mais eu busco em Deus, quanto mais eu busco no Senhor, mais eu me afasto do pecado. Porque eu sei que a presença de Deus, meu irmão, ela faz com que a gente não queira continuar vivendo no pecado. Nós ficamos incomodados, ficamos numa situação desconfortável. Porque o Espírito que em nós habita nos incomoda, nos alerta, se entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito da promessa. Se nós queremos viver no sobrenatural, nós não podemos viver no pecado, não podemos viver na imundícia, não podemos viver na imoralidade. Nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de comprometimento com o Senhor, uma vida que inspira outras pessoas a buscar mais a Deus. Ah, meus queridos, como nós precisamos desenvolver esse senso de temor, o temor que nos livra de pecar. Antes de qualquer coisa, antes de entrarmos numa briga, o Espírito Santo nos alerta e nós, submissos a Ele, então refletimos e pensamos, não vale a pena entrar nessa briga. Não vale a pena entrar nessa discussão. Durante alguns momentos, durante alguns tempos da minha vida, não que hoje tudo esteja plenamente perfeito, nós temos sempre algo a ser aperfeiçoado, a ser tratado. Mas eu lembro-me de um tempo na minha vida em que o processo de ira era uma coisa que vinha com uma certa facilidade. E além da ira,
muitas vezes extravasando, e a raiva acabava dominando o meu coração. E aos poucos o Espírito Santo foi trabalhando comigo e mostrando que nós não precisamos ultrapassar os limites da ira. Por isso a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A ira é um processo de indignação. Eu fico indignado contra o pecado. Eu não aceito o pecado, eu não aceito, por exemplo, a corrupção. Eu não aceito ser normal isto. Então eu fico indignado. Isso pode gerar ira, porém a Bíblia diz que nós não podemos ultrapassar os limites, de maneira que a ira se transforme em raiva e se transforme em ódio. Então é importante nós estarmos com o nosso espírito submisso ao Espírito de Deus, de maneira que as nossas emoções não venham a nos subtrair. Existem situações que a psicologia chama de sequestro emocional. É quando alguém é provocado por algo, por alguém ou por uma situação, e ele perde o controle, o domínio de si. Ele é subtraído nas suas emoções. É um sequestro emocional. E este sequestro emocional pode durar em torno de 10 a 15 segundos. O que, infelizmente, é suficiente para alguém matar outra pessoa, para alguém dar um soco em alguém, em uma outra pessoa, para cometermos barbaridades. E aí depois vem aquele sentimento, aquela sensação de: puxa, mas que besteira que eu fiz, eu não devia ter feito isso. Ou então de falar alguma coisa que nos arrependemos segundos depois. Puxa, por que eu fui falar isso? É porque houve esse sequestro emocional. Então, antes disso acontecer, nós precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nós, de maneira que nós não venhamos a ser tomados por esta situação. De maneira, queridos, que esse processo de santificação vincula-se ao sobrenatural. Eu não consigo acessar o sobrenatural se eu vivo de uma maneira dissoluta, se eu vivo de um modo inadequado, se eu vivo permitindo que o pecado vá e volte na minha vida o tempo todo. Eu não consigo me aprofundar na minha comunhão com Deus, eu não consigo ter uma compreensão maior das Escrituras, porque isso acaba dificultando a nossa mente de acessar conhecimentos maiores da parte de Deus. Percebe? O pecado atrapalha você de entender melhor a palavra de Deus. E dentro dessa perspectiva, eu quero também dizer que acessar o sobrenatural é também entender, meus queridos, que nós temos uma relação com Deus de paternidade, de filiação. O que isso significa? Significa que nós precisamos entender que na relação com Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Existe uma ciência chamada teologia, que é uma tentativa, uma busca de se estudar Deus. E algo me fez pensar muito esta semana. Muitos de nós estamos preocupados em estudar Deus. Agora eu pergunto a você, alguma vez você estudou o seu pai? Você estudou a sua mãe? Nós não estudamos. Eu não estudei o meu pai, eu não estudei a minha mãe. Nós nos relacionamos com eles. Nós queremos estudar Deus, como se ele fosse um objeto a ser compreendido. Não. Nós nos relacionamos com Deus. E quando eu entendo que a minha relação com Deus me levará a desenvolver teologias, e eu preciso desenvolver uma teologia saudável, compreensões acerca de quem Deus é. Ele é meu Pai, é uma compreensão teológica. Ele é meu Pai e por isso eu me relaciono com Ele. E eu me lanço nos braços dEle. E eu não tenho vergonha
de chegar para Ele e falar das minhas inquietações. Eu não tenho vergonha de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou confuso, eu preciso da Tua graça, eu preciso que o Senhor me oriente. Eu avanço no meu relacionamento com Ele. Uma igreja viva se move no sobrenatural por meio da oração, por meio das convicções de quem Deus é e por meio de pessoas que lideram processos de transformação sobrenatural. Eu vou explicar essa frase. Uma igreja viva, ela se move por meio de pessoas que lideram processos de transformação sobrenatural. Por exemplo, quando nós estamos fazendo um processo de discipulado, quando nós discipulamos alguém, quando eu estou discipulando alguém, eu estou sendo líder no processo de transformação sobrenatural na vida daquele discípulo de Jesus. Eu lembro-me de um homem chamado José, não vou falar o sobrenome dele, apenas por uma questão de cuidado. Não é da nossa igreja, é de um outro rebanho que eu pastoreei muitos anos atrás. E o irmão José, eu tive o privilégio de caminhar com ele durante um tempo, de fazer discipulado com ele. E como foi precioso eu ver a transformação da vida daquele homem, simplesmente porque ele se permitiu. O mérito jamais é de quem está discipulando, mas nós temos a graça de participar e ver a mudança na vida de alguém, porque simplesmente eu sento com aquela pessoa e eu estudo a Bíblia com ela. Eu reflito sobre os valores do reino. Eu mostro o que significa obedecer a Deus, caminhar com Deus. Nós precisamos de pessoas que se apresentem para liderar processos de transformação sobrenatural. Porque a transformação que acontece na vida daqueles que deixam uma vida de pecado para uma vida de santidade, para uma vida de vícios, para uma vida de liberdade, que abandonam, por exemplo, o alcoolismo para viver uma nova vida. São pessoas, meus queridos, que estão sendo instrumentos de Deus, assim como os apóstolos foram. A Bíblia nos diz ali que por meio dos apóstolos, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. Obviamente que aqui também está implícito ou está explícito os sinais extraordinários dos milagres da parte de Deus, que Deus nos usa também no processo. Mas existem os milagres que Deus faz por meio da transformação de vidas que acontecem dentro de um processo. Isso é maravilhoso. Queridos, um discipulador é um homem, é uma mulher, uma discipuladora que está levando outras pessoas a experimentar o sobrenatural da parte de Deus, a viver do sobrenatural da parte de Deus. Essa semana eu estava trabalhando junto com o irmão Orivaldo e com o irmão Ricardo aqui nas instalações da igreja. Estamos preparando um estúdio para gravarmos as aulas da EBD, para gravarmos as mensagens e diversos materiais que serão produzidos pela nossa igreja daqui para frente. E nessa semana o irmão Orivaldo estava dizendo: pastor, faz 6 anos, pastor, faz 6 anos que a minha vida foi transformada. Irmãos, que alegria é nós vermos isso. Eu fico feliz porque eu vi no olhar dele, eu vi no olhar do irmão dele, o Ricardo, um olhar diferente. Eu conheci o Ricardo alguns anos atrás também. O olhar do Ricardo mudou, o olhar do Orivaldo mudou, o olhar de alguém que se entrega para Jesus muda, a vida muda, a família muda, tudo muda, porque Jesus transforma aquilo que era improvável, aquilo que era impossível, e nos permite viver uma nova vida. É maravilhoso, irmãos, entendermos que uma igreja viva, ela se move por meio da oração, ela se move por meio da convicção de quem Deus é, das convicções de quem Deus é, e por meio de pessoas
que lideram processos. Seja um homem que lidera, seja uma mulher que lidera, seja um homem que serve, uma mulher que serve, um jovem que serve, um adolescente, uma adolescente. Nós precisamos, adolescentes, vamos acordar, meus queridos. Vamos acordar, meus jovens. Nós precisamos cuidar uns dos outros e liderar uns aos outros num processo de crescimento e transformação. Mais do que simplesmente adquirir conhecimento sobre as novas tecnologias. Vamos participar do reino, vamos participar da obra, vamos ser agentes de transformação. Há tantos hoje, tantos jovens e tantos adolescentes totalmente perdidos, porque não têm um propósito de vida. Seja um servo de Deus, usado para liderar pessoas no processo de transformação e de vivência do sobrenatural. Em segundo lugar, meus queridos, uma igreja viva para um mundo novo, ela se move por meio de relacionamentos. Por que eu estou chamando a atenção aqui para relacionamentos? Os versículos de 44 a 46, a palavra de Deus nos diz que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. O que significa uma igreja que se move por meio de relacionamentos? Precisamos ir além desta afirmação e qualificar estes relacionamentos. Então pense comigo aqui um pouco. É possível identificarmos que uma igreja viva estabelece relacionamentos que são marcados pela fé, pela unidade e pela mutualidade. Os versos 44 nos mostram, como eu disse aqui há pouco, todos os que criam. Então veja, para que nós possamos desenvolver relacionamentos que marcam uma igreja viva, estes relacionamentos precisam ser marcados pela fé. A fé determina como nós vamos nos relacionar, ou como nós iremos nos relacionar com os nossos familiares, com os nossos amigos e com os nossos irmãos. A fé determina como nós interagimos com as pessoas. A minha fé é determinante na postura pela qual eu abordo alguém. A minha fé determina se eu sou preconceituoso ou não. A nossa fé, ela precisa influenciar todos os processos. E nós vivemos dias muito delicados, onde o tema preconceito racial. E é importante nós entendermos, meus irmãos, que há uma distorção social. Existem etnias diferentes, mas a Bíblia apresenta apenas uma raça, a raça humana. Só existe uma raça. Debaixo da cor da pele, nós somos iguais. O sangue que corre pelas nossas veias, os músculos. É bem verdade que a forma como nós fomos criados também altera a nossa percepção de mundo. Se uma criança é educada por uma mãe preconceituosa, há uma grande chance dela trazer no seu comportamento, na sua forma de se relacionar com as pessoas, uma atitude preconceituosa. No próximo sábado, nós faremos uma abordagem muito especial sobre esse tema. Quero convidar você e pedir que você fique atento. Será um tempo muito precioso da parte de Deus para falarmos sobre isso. Precisamos nos posicionar enquanto cristãos. Se eu verdadeiramente sou cristão, não cabe o preconceito, não cabe menosprezar as pessoas, abordar as pessoas com tratamento diferenciado por causa do perfil, por causa do biotipo, por causa da cor da pele. Não cabe, meus queridos. O Senhor Jesus morreu por todos.
Ele entregou-se por todos, indistintamente. Então nós precisamos entender que uma igreja viva é uma igreja que procura realmente estabelecer a compreensão de que no nosso meio não podemos, meus irmãos, ser preconceituosos. Precisamos então construir processos para identificar, porque muitas vezes até inconscientemente acabamos sendo preconceituosos, por força do meio que vivemos. Então precisamos nos policiarmos e corrigirmos processos. Precisamos defender aqueles que estão sendo vítimas de preconceito, seja qual for. Seja qual for. Eu não compactuo, eu não quero compactuar, e nós não podemos admitir, meus irmãos, preconceito para com os homossexuais. Não podemos admitir esse tipo de comportamento. Isso não é cristão, absolutamente não é cristão. Nós não podemos admitir preconceito por causa da cor da pele, por causa do tipo do cabelo, por causa da roupa que se veste. Nós precisamos amar as pessoas indistintamente. E dentro de um processo de vida na vida, dentro de um processo pautado nas Escrituras, na Palavra de Deus, dentro de um processo de orientação bíblica e sob a direção do Espírito Santo, o Espírito de Deus irá promover a transformação que todos nós precisamos. Todos nós precisamos nos adequarmos, sim, aos valores da palavra, aos valores do reino de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que se move por meio de relacionamentos, conforme o texto bíblico nos apresenta aqui de modo tão especial. Unidos e tendo tudo em comum. Como é bom, meus queridos, nós desfrutarmos das coisas em comum. Infelizmente, por causa da pandemia, hoje isso está comprometido, porque nós não podemos ter liberdade para fazermos momentos juntos de confraternização. Que saudades daqueles nossos cultos aqui com o espaço lotado e depois aquele momento de cantina. Que coisa maravilhosa, mas o Senhor vai nos dar a bênção de voltar, irmãos. No tempo certo isso tudo vai acontecer. Mas é ter tudo em comum, é partilhar, é repartir, é estar disposto a servir, é estar disposto a fazer a diferença nesse tempo de pandemia, se colocar à disposição para ajudar alguém que esteja com dificuldade de locomoção, conforme já tantas vezes foi dito, fazer a compra para alguém, ajudar na limpeza de algum lugar. Queridos, existem muitas formas de nós servirmos. Outras qualificações desses relacionamentos passam pela bondade e pela generosidade. O verso 45 nos diz o texto bíblico que eles vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Existe aqui um princípio muito importante. Veja, e eu quero chamar a sua atenção porque existem algumas pessoas, meus irmãos, que dizem que a Bíblia afirma que todos têm que ter tudo igual. Então, se eu como feijão e arroz, todo mundo tem que comer feijão e arroz. Não é isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz aqui. Me acompanha, verso 45. Eles vendiam suas propriedades e bens, os repartiam com todos. Aqui é o princípio da generosidade, que busca o quê? De acordo com o texto, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, é dar aquilo que cada um está precisando, o que pode ser diferente de uma família para outra. Vou exemplificar o que eu estou tentando dizer. Nós temos hoje famílias que congregam conosco na igreja que estão precisando de doações de cestas básicas. Graças a Deus temos podido atender muitas famílias com essa necessidade. Glórias sejam dadas ao Senhor. Existem outras famílias, queridos, que não precisam de cesta básica, mas elas têm uma outra necessidade. Por exemplo,
a necessidade de atender um idoso, uma idosa. Enquanto igreja, nós precisamos nos mobilizarmos para ajudarmos aquela família que precisa atender aquela necessidade. Nós podemos ter alguém que precise ir ao médico, precisa fazer uma consulta, e na família dele há pessoas com risco de comorbidade. Se eu não faço parte desse grupo, eu posso me oferecer para ir levar esse irmão, essa irmã no hospital. Ele não precisa de cesta básica, mas ele precisa de um apoio logístico. Amém? Existem outras pessoas que precisam de uma necessidade porque estão emocionalmente abaladas. Ela não precisa de uma cesta básica, mas ela precisa que você faça uma ligação e ore com ela pelo telefone. Que você faça uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e diga: meu irmão, estamos juntos, eu quero orar por você nesse momento. Percebe? As necessidades são diferentes e nós precisamos repartir a cada um de acordo com as necessidades. Isso é uma igreja viva, isso é uma igreja atenta, isso é uma igreja que se move na direção do outro, é uma igreja que se move para tornar a vida do outro melhor, para tornar os nossos relacionamentos melhores. Outra qualificação que nós podemos dar aos relacionamentos está vinculado e até mesmo para que nós possamos viabilizar a fé, a unidade, a mutualidade, a bondade e a generosidade pela organização estratégica visando o cumprimento da missão. O verso 46 nos diz o texto bíblico: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Queridos, o que nós temos no versículo 46 aqui é uma descrição que nós podemos resumi-la num plano de ação, num plano estratégico, para que sejamos uma igreja viva em um mundo em transformação, em um mundo novo. Assim como foi naquele tempo, a igreja estava vivendo um novo tempo na história. O mundo estava em transformação. Jesus mudou o mundo em antes dele e depois dele. Da mesma forma, hoje, nós também precisamos nos posicionar, porque a Bíblia diz ali que eles perseveraram de comum acordo. Comum acordo implica em planejamento, comum acordo implica em alinhamento, comum acordo implica em engajamento para uma mesma finalidade, numa mesma direção. E para que isso aconteça, nós precisamos estar alinhados nos propósitos. Nós precisamos estar unidos, vivendo de comum acordo. Meus irmãos, uma das coisas que cabe aos líderes da igreja, você que é líder, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção agora, porque assim como eu, você também, precisamos trabalhar para que as pessoas vivam de comum acordo. Uma das principais funções pastorais é promover a pacificação entre as pessoas. Você sabia disso? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus, para reconciliar as pessoas. Ele nos deu o ministério da reconciliação, a reconciliação com Deus e a reconciliação uns com os outros. É maravilhoso ser instrumento de Deus para promover a reconciliação entre casais. É maravilhoso ser instrumento da parte de Deus para ajudar no processo de reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos. Queridos, enquanto igreja, nós precisamos entender que é preciso nos movermos de modo organizado e estratégico. E aí a Bíblia aponta que ele se reunia no templo e nas casas. E aí nós temos uma clara alusão aos nossos pequenos grupos, também conhecidos por células,
que são aqueles pequenos grupos que se reúnem nas casas. Nós gostamos de entender que o pequeno grupo ele precisa ter o efeito multiplicador, multiplicar discípulos, que multiplicam discípulos, que multiplicam discípulos, que multiplicam discípulos, que multiplicam discípulos, e esse efeito em cadeia vai se prolongando e vai se estendendo cada vez mais. Então é trabalharmos para viabilizar relacionamentos, a mutualidade nos pequenos grupos. Queridos, eu estou impressionado. Nós temos uma irmã querida aqui da igreja que tem feito um trabalho de pastoreio junto com outros líderes, mas a irmã Ivete em especial tem feito um pastoreio com a família do irmão Antônio Chiarelli muito especial. Ela está acompanhando a situação do irmão Antônio, tem orado por ele, tem nos ajudado a monitorar a situação. O irmão Leandro, que também acompanha ali, estão juntos. Isso é pastoreio, irmãos. É gente cuidando de gente. Estamos uns cuidando dos outros. Mutualidade. Princípio bíblico sendo colocado em prática. Nós precisamos entender, meus queridos, que assim como vimos, uma igreja viva, ela se move no sobrenatural, ela se move por meio de relacionamentos. E em terceiro lugar, quero chamar a sua atenção para apenas mais alguns minutos junto comigo. Vamos lá, queridos, não desanime, fique firme. Estamos perto do final. Portanto, não se sinta estimulado para sair, pelo contrário, se sinta estimulado para permanecer, para que a gente finalize esse tempo juntos aqui. Uma igreja viva se move por meio de estímulos saudáveis. O versículo 47 é a nossa última análise que faremos agora. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Uma igreja viva se move por meio de estímulos saudáveis. Que estímulos são esses? O primeiro que o texto no versículo 47 destaca é o louvor a Deus. O louvor a Deus, a adoração. Nós precisamos, meus queridos, ser uma igreja viva que adora o Senhor com alegria, que se entrega em adoração, que louva com todo o coração. Uma igreja, meus irmãos, que quando canta, canta bonito, canta para o Senhor, canta com vontade, canta porque o Senhor é digno do nosso melhor. O Senhor é digno da verdadeira adoração. Precisa ser um estímulo para nós. E é maravilhoso, irmãos, cantarmos, é maravilhoso adorarmos ao Senhor. E eu quero pedir a você, eu sei que os tempos são outros, eu sei, meus irmãos, que existem várias conjunturas, vários aspectos aí relacionados, mas é muito interessante que nós observamos que há um crescimento do número de pessoas acessando aos cultos durante a mensagem, o que é muito bom, graças a Deus. Mas o início do culto começa devagarzinho, 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 até que chega no momento da mensagem, e aí um grande grupo se acrescenta. Graças a Deus por todos que estão conosco, mas eu quero convidar você a começar a se programar para participar desde o início do culto conosco. Adore ao Senhor juntos. Os louvores, meus irmãos, fortalecem a alma. Os louvores trazem libertação, os louvores trazem cura, porque os louvores são canções que declaram a nossa fé. Quão grande é o meu Deus! Como não ser tocado ao declarar isso? Quão grande é o meu Deus! Quão grande é o Senhor! Amados, nós precisamos entender que a adoração, que o louvor é um estímulo. Outro estímulo que nós encontramos no texto é o favor das pessoas. Ou seja, temos pessoas engajadas, comprometidas, servos engajados, comprometidos com a obra. Eu louvo a Deus, meus queridos, pelo número de servos e servas que temos aqui na igreja, engajados na obra. Engajados de múltiplas formas. Gente orando, gente escrevendo, gente ensinando, gente cantando, gente consertando, criando, construindo.
servindo, limpando de tantas e tantas formas. Uma forma que você pode servir hoje é participando ativamente das redes sociais, dando like ali nas nossas programações online, divulgando os links, compartilhando, fazendo comentários, envolvendo, engajando mais pessoas nas redes sociais. É um ótimo e maravilhoso e necessário trabalho. Uma igreja viva se move por estímulos que nós entendemos aqui como louvor a Deus, o favor das pessoas e principalmente o favor de Deus. O Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O favor de Deus. É Deus quem acrescenta. É o Senhor quem acrescenta. É o Senhor quem confere à igreja desenvolvimento. É Deus quem nos permite avançar, meus queridos. Tudo isso está sendo possível pela graça dEle, pelo favor dEle. Vamos nos mover nestes estímulos saudáveis. Vamos nos mover por causa do louvor, por causa das pessoas engajadas, mas principalmente por causa do favor de Deus. É Deus, meus irmãos, é por causa dEle. Tem tudo a ver com Ele. Tudo, absolutamente tudo a ver com Ele. Uma igreja viva não depende de prédios. Uma igreja viva depende de pessoas comprometidas com Deus. Depende da graça e do favor de Deus sobre nós. Prédios não edificam pessoas, mas pessoas edificam prédios. Eu vou dizer novamente. Prédios não edificam pessoas, mas pessoas edificam prédios. Uma igreja viva, ela vai construir prédios de acordo com a sua necessidade. Conquanto a igreja vai crescendo, se desenvolvendo, nós vamos ampliando as estruturas. Nós vamos adquirindo equipamentos, vamos comprando mais câmeras, vamos aperfeiçoando os processos. As pessoas doam, ofertam, contribuem, constroem, participam. Não é o contrário. Uma igreja viva, ela vive em oração, ela vive em adoração, ela vive em comunhão, ela vive do partir e repartir o pão. Uma igreja viva, ela vive do amor e da graça que se manifesta com o amor, com o favor de Deus sobre nós. Esta igreja viva que nós queremos ser cada vez mais. Você que nos acompanha, você que esteve conosco durante essa transmissão, ouvindo esta mensagem particularmente agora, eu quero desafiar você a se conectar à nossa igreja. Se você ainda não faz parte de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, de uma igreja que prega a palavra de Deus, que ensina a Bíblia como única regra de fé e prática, se você não está congregando em nenhuma igreja, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós queremos ser uma igreja viva junto com você. Participe conosco. Nós vamos começar processos de integração também online. O trabalho, meus queridos, não pode parar. Nós continuamos avançando. E eu quero convidar você nesse momento para que possamos orar. Mesmo que eu ande, mesmo que eu esteja em meio ao frio, queridos, nós precisamos entender que a questão não é eu e você, é o Senhor. E o Senhor se fez carne e habitou por causa de eu e você. Nós só nos sentimos plenamente felizes quando entendemos que não é o eu, mas somos nós. Pai nosso que estás nos céus, é nós, a igreja, corpo de Cristo. Se una, vamos nos tornar um com o Senhor,
Vamos adorar ao Senhor, porque tudo tem a ver com Ele e com sua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. É para mim todos os dias. O teu amor é para mim. Oh, oh. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Oh, 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 oh. O teu amor, ainda que os montes se movam, Ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tudo, absolutamente tudo, é por causa dele. Porque por ele, para ele são todas as coisas. Queridos, Deus nos chama para sermos uma igreja
que faça diferença nesse tempo. Ele escolheu a todos nós para nesse tempo sermos uma igreja viva. Não podemos ser uma igreja fria, não podemos ser uma igreja morna. Precisamos ser uma igreja vibrante, uma igreja ativa, uma igreja cumprindo com a missão, respeitando os valores do reino, vivendo o amor e a graça de Deus, fazendo a diferença, porque o Senhor nos chamou, o Senhor te chama, o Senhor te chama para estar conectado, para sermos igreja, igreja viva. E quando vivemos essa experiência, vivemos nessa dimensão, nós temos alegria, temos prazer, encontramos propósito, encontramos acesso cada vez maior às misericórdias e às graças de Deus sobre nós.